Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Grangeiro aqui para mais uma aula de análise técnica do mercado financeiro. Eu vou mostrar para vocês um movimento muito legal que deu hoje aqui já no índice, né, logo cedo. E vou mostrar como eu faço minhas marcações para que me dê aqui uma ideia de como que o movimento do dia, para onde que ele pode estar indo, né? Óbvio que depois no curso eu vou conseguir explicar para vocês com mais detalhes, porque eu vou pegar ponto a ponto, né? Não é somente essa análise, aqui é uma ferramenta das outras que eu uso, que também passam ali por análise do mercado asiático, como que fechou a minério de ferro, como que está o movimento do petróleo, passa um pouco também pela questão geopolítica, né, as tensões que a gente tem visto que estão se escalando nos últimos dias, um tom um pouco mais agressivo, né, já existe até uma possibilidade, mesmo que muito remota, mas já puseram isso na mesa, né, um possível ataque nuclear da Rússia na fronteira ali com a Ucrânia, nessa guerra que eles estão tendo, né, e tem alguns desdobramentos desses cenários que poderia ser pontual, um ataque ali só mesmo contra as tropas, mas se atacar algum outro membro da OTAN, os países membros poderiam entrar numa guerra para defender a região. Então tudo isso tem impacto direto, né, no desenvolvimento aqui do nosso mercado. E isso daqui é interessante a gente ficar olhando, né? Eu vou ensinar vocês com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, para que a gente não seja pego de surpresa num dia aí de operação, né? Nesse caso aqui, eu faço inicialmente, eu coloquei aqui no tempo gráfico de uma semana, né? Então eu faço a marcação da última semana, então eu pego o topo dela e o fundo, nesse caso aqui uma barra de queda, né, que ele teve na semana passada, e vocês reparem aqui que ele abriu muito próximo do 61, que é um ponto significativo de retração, embora o índice, né, ele sempre corrige com uma frequência muito maior. Ele corrige no 50%, mas nesse caso que ele abriu muito próximo aqui do 61, ele fez uma tentativa de continuar esse movimento de queda. Se vocês observarem aqui, a gente está numa tendência de queda, né? Ele tentou romper aqui a barra da semana passada, ele violou, chegou até a violar aqui um pouco, e ontem ele recuperou tudo isso, né? E hoje está operando aqui em uma leve alta em relação à abertura, né? Então o que eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma gravação, deixei aqui no Discord, né? Se você caso ainda não seja inscrito, eu te recomendo que faça a sua inscrição, porque lá eu tenho colocado, né? Tenho compartilhado todas essas análises, né? De uma forma mais ampla, que ajuda, né, nas leituras da equipe aqui dos alunos, tá bom? Eu vou colocar aqui no tempo gráfico de 5 minutos para vocês observarem que bacana que deu o trade hoje, né? Eu fiz uma aula sobre o cruzamento das médias e a leitura que a gente faz quando isso acontece. Se vocês observarem, ele abriu aqui, ó, nesse candle 1 hoje, né? Sem gap praticamente, ele lateralizou desde ontem até aqui. Esse candle 14 aqui, ó, nessa região aqui do 13, 14, é exatamente às 10 horas onde abre o mercado à vista das ações, né? E se vocês observarem, é justamente neste momento que a gente tem aqui o rompimento do eixo zero. Então ele aumenta, eu tenho um aumento significativo de volume, média de 21 períodos apontando para cima, e aqui acontece o cruzamento das médias, né? E se vocês observarem aqui, eu chamo de um trade perfeito, porque veja bem, eu vou fazer a entrada do trade
exatamente por ter aqui uma barra de força confirmando o cruzamento da média, eu faria a entrada logo acima desta barra. Poderia colocar aqui, ó, como está perto, né? Aqui eu estou com 300 pontos de alvo, de stop. E se vocês observarem, aqui deu um movimento de 900 pontos. Né? Ele ainda não encerrou, porque, como eu expliquei na aula, o que me faz permanecer num trade como esse? O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma parcial para que ele toca no canal de Keltner, só que eu consigo arrastar um pouco mais o trade, porque eu ainda consigo ter aqui, embora eu já tenha aqui um começo de diminuição do volume, né, de alta, eu tenho aqui ainda a média de 21 períodos apontando para cima e essa de 7 aqui, ó, escorando o preço. Então, se eu tenho um contrato, ou se eu fiz uma parcial e estou levando alguns contratos para além desse primeiro toque, eu posso segurar o trade enquanto a média estiver escorando os preços por baixo. A partir do momento que eu tiver um fechamento abaixo dessa média, um candle que feche abaixo dessa média, eu posso sair do mercado, né? Porque aqui a gente já tem alguns indícios, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma região de sobrecomprado, aqui eu tenho no Trix, ele está começando a virar, eu tenho aqui também no MACD, no linha, eu tenho aqui uma perca da força da média, então ele está começando a virar, ele pode vir cruzar a linha do MACD, e o FR aqui está consolidado na região do sobrecomprado, né? Então, por mais que eu tenha aqui no monitor de mercado, se vocês observarem, eu tenho praticamente 80% das ações operando em alta, com destaque aqui para Petrobras com quase 3% de alta, né? Então isso daqui é muito importante, porque a Petrobras é um dos papéis com maior relevância no índice, então com certeza ele puxa muito, né? Mas aqui a gente tem que observar que, ao contrário do que estava acontecendo no período da manhã, já na abertura, né, do pregão, ali das 9 horas, 10 horas, as curvas de juros viraram e estão aqui no positivo, né, estão apontando para cima. Tá certo? Para finalizar, eu vou mostrar para vocês que a gente consegue ter algumas ferramentas que indicam os alvos de saída, que para mim é a ferramenta mais fantástica que a gente pode usar no mercado, é a questão do Fibonacci, né? Então, como que eu faria? Como eu tive essa consolidação aqui depois da abertura até por volta das 10 horas, né? Nesse candle 14, o que eu faço? Eu pego esse fundo no candle aqui número 6, eu traço os alvos a partir do topo dessa abertura aqui do dia. Se vocês olharem, veja bem, eu fiz isso aqui, ó, eu peguei este fundo, tracei este pivô de alta, que é justamente neste rompimento, que é logo na seguida do cruzamento da média, tenho as confirmações do aumento de volume, e ele simplesmente veio aqui e cravou o terceiro alvo de Fibo. Tá certo, pessoal? Então aqui me dá uma segurança de operação, que eu tenho todos os indicadores para eu continuar no mercado, né? Então nesse caso aqui, como eu falei, ele deu aqui 800 pontos, e aqui seria um ponto de saída, né? Porque aqui a gente, como eu falei, aqui a gente já começa a perceber uma queda na virada da média, então aqui não tem necessidade de eu ficar arriscando, né? Eu poderia talvez aguardar essa queda, ver se ele vem corrigir, porque daí nesse caso aqui, o que acontece? Eu traço o movimento do dia,
vejo, por exemplo, se ele vem aqui corrigir na região dos 50%, em algum momento essa média virando aqui, ela vai cruzar com a 21, dependendo de como tiver esse volume aqui em queda, eu posso pegar um trade na queda, no cruzamento para baixo. Então eu ganhei aqui nesse movimento de alta, mas também posso ganhar no movimento de queda aqui do mercado. Né? Como eu sempre explico, você tem as duas possibilidades. Numa situação como essa, eu faço a compra de um contrato, ou o quanto você tiver de fôlego, né? Eu faço uma compra aqui e faço uma venda aqui. Né? Nesse caso aqui de uma operação de venda, de compra. No caso de venda, a partir do momento que eu tiver um gatilho de venda, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma venda de um contrato aqui. Veja bem, nessa seta vermelha, eu faço uma venda. E a saída desse trade seria uma compra de um contrato aqui embaixo. Percebe? Então, o que acontece? Em qualquer operação, você tem duas pontas, né? Você nunca entra no trade de uma única perna. Sempre são duas. Se você compra, você precisa vender, encerrar sua posição com uma venda no futuro. Se você vende, você faz um posicionamento contrário, que é uma compra à saída. O encerramento da sua operação é uma compra. Tá certo, pessoal? Então, eu termino por aqui, desejando a todos um ótimo dia, ótimos estudos, bons trades e nos vemos na próxima.